bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo aí referente à disciplina Cálculo Numérico. O tema do vídeo aqui é limitante para o erro no método de Euler, tá certo? Na videoaula passada, gente, nós apresentamos o método de Euler e também vimos um exemplo, né, sobre o mesmo. Então agora nós vamos estar pegando, aplicando um resultado para a gente construir estimativa para o erro, né, em cada passo quando se aplica o método de Euler, tá certo? Em cada interação nós vimos que nós temos um errinho e aí agora nós vamos aprender a calcular a estimativa máxima desse erro, tá certo? Então, ó, suponha que f seja contínuo e satisfaça uma condição Lipschitz com constante L em D, onde D é o conjunto dos pares t e y, onde o t está entre a e b e o y de menos infinito a mais infinito. E que existe uma constante n com essa função y, duas linhas, a derivada segunda de uma certa função y seja menor ou igual que c para todo t em AB. Denote y de t a única solução do problema de valor inicial dado para essa expressão. Então, essa y duas linhas é calculada a partir dessa única solução. A nossa expressão é a expressão padrão, que é y' de t igual a f de ty, onde o t está entre a e b, e a condição é que, aplicada em a, né, a nossa condição inicial, aplicada no ponto a, ela vale alfa, tá certo? E sejam ômega 0, ômega n, as aproximações geradas pelo método de Euler para algum número inteiro positivo n. Esse n aqui, gente, é o número de subintervalos que a gente subdivide o intervalo AB, visto aí nas videoaulas passadas. Então, né, aí vem a consequência, nós temos o seguinte: para cada i de 1 até n, né, o valor exato, né, em cada um dos passos TI, né, dos pontos da nossa malha, menos o valor aproximado, ele é limitado por esse número aqui. Esse número é dado por h vezes m sobre 2L, tudo isso vezes a exponencial de L vezes TI menos A menos 1. Né? Então, esse M é esse carinha aqui, a gente busca ele, esse L é a constante de Lipschitz, então a gente tem dois cálculos aqui importantes que a gente faz antes de usar essa fórmula. O cálculo do valor de M e de L. E o de H, professor? O de H é simples, porque H é o comprimento da malha, então é bem fácil de calcular. Você pega B menos A e divide por esse N aqui, tá certo? Essa diferença dos extremos. Para a gente entender como aplicar esse teorema, gente, vamos utilizar um exemplo que a gente até já fez, mas nós não tratamos muito bem do erro, né? Nós só calculamos lá o erro exato, que é quando a gente conhece a solução exata, e aí a gente pega, aplica o valor lá e subtrai, né, da estimativa e vê lá o erro exato. Agora nós vamos completar esse exemplo utilizando esse teorema aqui, tá certo? Que é o seguinte, ó, aplique o teorema 19 para encontrar os limitantes para o erro no exemplo 38 e compare com os erros exatos. Então, o exemplo 38 foi esse aqui, o exemplo que nós fizemos no vídeo passado. O que ele diz? Aplique o método de Euler para fornecer uma aproximação para a solução do problema inicial, dado por isso aqui. Y' igual a y menos t ao quadrado mais 1, onde o t está entre 0 e 0,4, e a condição inicial é que y de 0 é 0,5. E lá nós utilizamos dois passos, né? Ou seja, dois subintervalos. Então, vamos para esse probleminha ali no quadro. Beleza? Então, está aqui a nossa fórmula, tá certo? Que nós vamos utilizar. L aqui é a constante Lipschitz e o M é o cara que limita a derivada segunda da nossa solução do problema de valor inicial dado por isso aqui. Tá certo? Aqui é a nossa solução exata, porque a gente vai precisar comparar com o erro exato. Essa comparação eu vou fazer ali no slide, porque eu já calculei esse erro exato em outras aulas. Se você vem anotando aí, você pode acompanhar no seu caderno. Se não, na hora do erro exato, a gente vai ali para o slide. Mas, essencialmente, a parcela correspondente a essa fórmula que a gente vai calcular aqui no quadro. Tá certo? Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Esse problema, gente, ele pode ser dividido em duas partes. Primeiro eu vou calcular o valor de L aqui, e depois calcular o de L, e aí é só jogar na fórmula. Tá certo? Então, temos que, para eu calcular o valor de L, existe um resultado que diz o seguinte: se eu pegar a minha função df de ty, onde f é esse lado de cá da equação diferencial, e derivar em relação a y, e existe uma constante L que limita isso para todo t em AB, então, né, a minha função ela satisfaz uma condição de Lipschitz na variável y, né, sobre esse intervalo aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esta função aqui, ó, e derivar em relação a y. Então, dy da função y menos t ao quadrado mais 1. Isso daqui vale quanto, gente? Ó, derivar y em relação a y, 1. Derivada de menos t ao quadrado em relação a y, 0. Derivada de 1 em relação a y, 0. Então, isso aqui vai dar o módulo de 1, que vai dar 1. Então, a minha constante Lipschitz, a gente acha ela facilmente valendo 1.
Tá certo? Aí a gente vem para a segunda etapa, né? Que é achar o valor de m. Para achar o valor de m, a gente vai precisar o quê? Calcular a derivada segunda da nossa solução aqui. Ou obter de alguma forma, a partir dessa equação diferencial aqui, a gente deriva ela mais uma vez e obtém de alguma forma essa estimativa. Né? Como no problema ele já nos deu essa solução exata, a gente vai utilizar ela. Então nós temos aqui o seguinte, ó, y de t é t mais 1 menos 0,5 é elevado a t, ou seja, a derivada disso aqui, primeira que a gente precisa para chegar na derivada segunda é quanto? Y' de t vai ser, aqui tem um quadrado, desculpe, 2t mais 1, né? A gente desce esse 2 aqui multiplicando a derivada interna, a derivada de t mais 1 em relação a t é 1, né? E aqui a gente continua porque a derivada de 0,5 é elevada a t, a derivada de elevada a t ele próprio, né? Então dá 0,5 é elevado a t. Derivando de novo, que a gente precisa da derivada segunda, a derivada disso aqui, gente, de 2t mais 2 vai ser só 2 em relação a t, menos, de novo, a derivada disso aqui não muda, 0,5 é elevado a t. Então a gente quer o seguinte, calcular um limitante para essa coisa aqui, ó, que é 2 menos 0,5 é elevado a t. Aqui você pode usar o cálculo, você pode utilizar um software para estar achando esse máximo, né? Ou até mesmo você pode utilizar o seguinte, assim, um cálculo simples, né? Que se você observar de 0 a 0,4, onde a gente está estudando esse problema, né? Observe o seguinte, eu posso observar que esta função aqui dentro, ó, o gráfico dela vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu posso aplicar ela em 0, ou seja, 2 menos 0,5 vezes 0 elevado a 0, vai dar o quê? 0,5 vezes 1, 0,5. 2 menos 0,5, 1,5. E depois eu posso aplicar em 0,4. Como é um intervalo pequeno, né, essa função aqui não corre o risco de dar negativa. Para dar negativa, esse número aqui, esse exponencial, ele teria que ser maior que 4, para quando eu multiplicasse por 0,5 e subtrair do 2 desse, né, negativo. Mas isso aí não vai acontecer, porque 0,4 dá um valor pequenininho ainda. Quando você multiplicar por 0,5, você vai perceber que esse número aqui ele vai ser menor que 1,5. É só você calcular aí com a calculadora. Você vai só calcular aqui, por desencargo de consciência, né? 2 menos 0,5 vezes a exponencial de 0,4. Deu 1,25 alguma coisa. Então, observe que o maior valor que essa função atinge aqui dentro, que vão ser sempre números positivos de 0 a 0,4, é exatamente quando o t é 0, que é nesse ponto aqui, ó, que dá 1,5. Então, isso aqui é menor que 2 menos 0,5 é elevado a 0, que é 2 menos 0,5 vezes 1, aí vai dar o quê? 1,5. Então, esse aqui é o nosso m, tá certo? Então, a gente já pode jogar agora na nossa fórmula. Beleza? Então, nós temos aqui o seguinte, ó. A nossa fórmula, vamos trabalhar ela, né? Y de ti menos ômega i. M é igual a quem? H vezes m sobre 2L vezes exponencial de L vezes ti menos A menos 1. Olha, o H a gente não calculou, mas a gente pode fazer um cálculo dele rapidinho, ele não é problema. H é quem? B menos A sobre N, que é quem? 0,4 menos 0, que é o intervalo que eu estou trabalhando, sobre quem? 2. Então vai dar 0,4 sobre 2, 0,2. Então, substituindo aqui nessa fórmula, nós vamos ter 0,2 vezes o m, que é quem? 1,5, sobre 2 vezes 1. Então, ó, 0,2 dividido 2 vai dar 0,1 vezes 1,5, né? É elevado a 1 vezes TI, esse aqui vai variando conforme a gente for andando. Quem são os TIs aqui? Né? 0,0 é o T0, depois eu tenho o T1, né? Que vai ser 0,2. Isso aqui é meio que uma continuação do exemplo passado, gente. E às vezes pode ficar complicado se você veio aqui para esse vídeo direto. Aqui, menos 0, tudo isso menos 1. Então nós temos aqui o seguinte, ó. Fazendo essa conta aqui vai dar assim, ó. 0,15 vezes quem? É elevado a TI menos 1. É elevado a TI menos 1. Só que 0,15, gente, vamos lá.
0,15 é quanto? É 15 sobre 100, né? Simplificando tudo isso por 5, nós vamos ter 3 sobre 20. Então, eu posso trocar essa fração aqui para ficar mais fácil para usar a calculadora por 3 sobre 20. Mas você pode deixar 0,15. Então, aqui agora eu vou chamar isso, esses caras, de EI, que é o erro em cada passo. Então, nós temos aqui o seguinte, nós vamos ter o TI e nós vamos ter o erro em cada passo. Tá certo? Que é uma cota para essa diferença aqui, uma cota máxima. Então, nós temos aqui o 0,0, 0,2 e 0,4. O que acontece? Em 0,0, o erro é zero, por quê? Porque em 0,0, ou 0 no caso, que é o primeiro valor, o ômega 0 é igual ao y de 0, que é o 0,5. Ou seja, ele coincide, né? O ômega 0 é o alfa, né? Então, nesse caso, esse primeiro erro aqui é zero. Por isso que lá no teorema, se você voltar lá, ele começa de 1, tá certo? E não de 0i, para eu aplicar esse erro. Então, eu vou aplicar esse 0,2 nessa fórmula aqui, tá? Né? Para esse primeiro e depois aplicar esse 0,4 nessa fórmula aqui. Certo? Então vamos aplicar primeiro 0,2 naquela fórmula. Então nós temos o seguinte, ó, 3 dividido por 20 vezes a exponencial, né, de 0,2 menos 1, aí fecha parênteses. Vai dar isso aqui, ó, 0,33210,413. E vamos aplicar o 0,4 nessa mesma fórmula. Vou aproveitar aqui a fórmula, que é só mudar o 2 por 4. E nós obtemos isso aqui, 0,7, opa, aqui tem mais um zero, gente, deixa eu voltar aqui, desculpa que eu acho que eu calculei errado, anotei errado aqui no quadro. Pronto, tem um zero a mais aqui, ó. É 0,033210413. E o outro, quando a gente jogar 4 aqui, ó, zero ponto zero sete três sete sete três sete 0,4, certo? Então é isso aí. Ficou um pouco pequeno o número de baixo, é só aumentar mais o tamanho dele. Certo? Então esse aqui é o erro máximo em cada etapa. Na aula passada nós calculamos o que a gente chama de erro exato, né? Eu não vou exibir aqui, porque eu tenho uma tabelinha com ele ali, porque senão eu vou estar copiando de novo, né? Vou estar calculando de novo. O erro exato a gente calcula como? A gente pega a solução dessa equação diferencial aqui, né, que é esta, calcula o valor dela, que é o y de ti, e depois pega os ômega i's calculados lá, subtrai um do outro e tem esse erro exato, certo? A gente fez isso no vídeo passado, vamos só acompanhar aqui os resultados, certo? No slide. Então, nós, né, temos que o nosso problema inicial foi esse, então nós achamos esse L igual a 1, foi um exemplo 37 que a gente fez na apostila, certo? Só que ali no 4 está calculado, né? Nós calculamos a derivada parcial desta função aqui, então foi um exemplo até anterior. E vimos que ela dava 1. Pronto. Esse 1 é um limitante. A solução aqui era tal que a derivada segunda dela deu esse cara aqui. A gente calculou ali também. Calculamos o módulo e vimos que ela é máxima, esse número aqui de dentro é máximo, né? Ou o número aqui em módulo é máximo quando t é zero, que dá 1,5. Então esse é o valor de n. Então retomando o exemplo 38, nós, né, temos o seguinte. Para h igual a 0,2, também calculado ali, né? Foi o quê? 0,4 menos 0 sobre 2. Né? Achamos 0,2 e jogamos tudo nessa fórmula. Então deu 0,2 vezes 1,5 sobre 2 vezes 1 vezes 0 elevado a ti menos 1. Deu isso aqui e a gente jogou os valores, né? 0,2 e 0,4, que são os pontos que a gente vai ter a estimativa, tá certo? E aí é o seguinte, nesse caso aqui, ó, o erro limitante no início para 0,0 ele não tem erro. Por quê? Lembrando que a gente jogou nessa forma. Por quê? O ômega 0 é igual ao alfa. Então aí, nesse caso, é 0,5 menos 0,5 dá 0. Porém, né, tá até aqui, ó, coloquei até aqui embaixo, porque a gente achou no exemplo da aula passada. Deu isso aqui, ó, 0,5, 0,5, o erro dá 0. Aí nós temos o seguinte, quando a gente calculou agora, por essa forma aqui, jogando TI igual a 0,2, nós achamos esse valor, e jogando 0,4 achamos esse valor. Na aula passada, os erros exatos foram esse cara e esse cara. Perceba que o erro exato ele é sempre menor, obviamente, que a cota máxima para o erro. Né? O erro exato aqui, ó, esse número é menor do que esse. Então, esse aqui estabelece uma cota quando a gente não consegue calcular esse, que é o caso geral. Tá certo? Então, note que isso aqui foi um resultado da aula passada, dei até um print no slide, coloquei aqui. Tá certo? Então, aí nós temos resolvido, né, o nosso problema.
Beleza? Então aí só para fechar nós temos aqui o nosso gráfico, que também foi colocado no vídeo passado, fiz questão de colocar aqui também. Então a figura consta de uma poligonal ligando os valores obtidos em cada passo, juntamente com a solução do problema de valor inicial. A solução é essa curva aqui de cima, e aqui são os valores obtidos, ó, os pontinhos aqui, ó, são os valores das estimativas. A primeira é igual, né, a outra foi esse valor aqui que a gente calculou, não coloquei aqui, depois calculamos um outro, que é o ômega 2, e aí essa diferença é no máximo esse cara aqui, essa primeira diferença, e essa segunda diferença aqui, ó, esse erro, é no máximo desse cara. Claro, exatamente ele vale esse e vale esse. A primeira diferença vale essa e a segunda diferença exatamente vale essa. Só que essa aqui, de modo geral, a gente não tem, certo? Então é um resultado bem interessante, ele é um pouco grande de se aplicar, mas ele vai ter resultados, assim, dentro da teoria, bem importantes, tá certo? Então é isso aí, espero ter entendido. Qualquer dúvida, gente, só colocar nos comentários. Em breve a gente volta com mais exemplos dessas coisas aí, pra gente estar aprimorando um pouco mais, beleza? Muito obrigado, até a próxima.